Sejam extremamente bem-vindos para mais um vídeo. E hoje eu vou tentar explicar de uma maneira muito resumida o que é o sionismo. O sionismo ele foi um movimento político criado ali no século XIX pelo Theodor Herzl, um jornalista austro-húngaro. E a proposta do sionismo era a criação de um Estado judeu, uma nação judaica. E aí vamos para o primeiro ponto do vídeo. Por que queria uma nação judaica? Por que queria uma nação, entre aspas, só para judeus? E existe uma explicação histórica para isso. Os judeus, eles foram expulsos de todos os lugares que eles foram. Após a morte de Cristo, no ano 70 mais especificamente, o Império Romano expulsou os judeus da região palestina, que é onde hoje é Israel. E com o passar dos séculos, os judeus foram expulsos de diversos países. Eles foram expulsos da Europa, foram expulsos do leste europeu, foram expulsos da Ásia. E o antissemitismo sempre esteve muito presente, principalmente na Europa. Antissemitismo que não é correto falar, porque semita abrange também a comunidade árabe. Então o certo seria falar anti-judaísmo. Tá, porra. Calma aí. Voltando então, depois de todos esses séculos de perseguição, cada pessoa tem o seu ponto sobre esse assunto, mas vamos resumir. Em perseguição e anti-judaísmo, então no século XIX foi criado o movimento sionista, que eu falei mais cedo, que era um movimento para a criação do Estado de Israel. Depois de todos esses anos de acontecimento, pararam e pensaram, tá, e se nós criar um país só para judeu? Um país onde não vai haver perseguição, onde a gente sabe que a gente não vai ser expulso. Então, a partir da criação dessa ideia, o que Theodor Herzl foi fazer? Buscar apoiadores, buscar financiamento em todos os países da Europa. Sabem qual país ele conseguiu? O Império Britânico. Qual mais seria? Qual outro país seria, se não o império mais colonizador da história? O mais genocida também, o mais escravista também, por aí se vai. Eles conseguiram apoio dos britânicos, mas claro, existe toda uma questão diplomática, onde é que vai ser criado e tal, e foi decidido que eles queriam criar na Palestina, que é uma região histórica religiosa para os judeus, mesmo os judeus não considerando Jesus filho de Deus. Pelo que eu entendo e pelo que eu já conversei com pessoas que seguem o judaísmo, para eles, enquanto o povo escolhido não estiver na terra prometida, que é Israel, o Messias não vai voltar. Para eles, Jesus não era Messias. Para eles, Jesus era um falso profeta. Enfim, foi escolhido o que eles iam querer fazer lá. Só que aí tem um problema, né? Os palestinos estão lá, os árabes estão lá há milênios. Milênios mesmo. Desde que os judeus foram expulsos, como eu falei no ano 70. Tô falando 1970, tô falando 70. No início do calendário, 070. Eles foram expulsos ali. Desde então, quem mora naquela região são somente os árabes, são somente os palestinos. Aí se criou toda uma história de que lá era uma região um pouco densa, que não havia população, coisa que é mentira e coisa que já foi provada que não é verdade. Quando eu falo em densidade, é habitantes por quilômetro quadrado. Então a Palestina havia população lá, havia civis, havia moradores. Não era uma região desértica que ninguém morava. A primeira coisa que o Império Britânico foi fazer foi criar colônias lá. Não vou lembrar bem ao certo, mas teve um financiador em específico que ficou responsável por comprar terras na Palestina e criou colônias somente para judeus. Se eu não me engano, foram 19 ou 20 colônias que foram criadas no início. E aí que vem a parte interessante. Eles não queriam dividir Israel, que nem existia ainda. Eles não queriam dividir a região palestina, a terra prometida, né, com os árabes. Eles queriam toda a região palestina só pra eles. E foi aí que começou os primeiros conflitos. Aí começou a surgir os primeiros grupos terroristas, os primeiros grupos rebeldes dos israelenses. Pra quê? Pra atacar aldeias palestinas, pra tomar casas, expulsar e assim ampliar as colônias. Chegou o século XX, Primeira Guerra Mundial, e meio que a Palestina ela se liberta, que ela pertencia ao Império Otomano, mas mesmo assim a região ainda existia, né? Ela só pertencia ao Império Otomano. E quem é que toma essa região pra si? O Império Britânico. E aí começam os conflitos entre sionistas e britânicos, que os britânicos não queriam uma guerra com os árabes e também não queriam uma guerra com os judeus. E teve até um ataque terrorista de partidos israelenses para uma comissão britânica que estava na Palestina. Então, década de 20, de 30 foram crescendo esses grupos terroristas. Claro, não era algo estrondoso como se fossem exércitos, mas existiam. Enfim, chegou a década de 40, teve a Segunda Guerra Mundial, teve o que todo mundo conhece, o Holocausto, e aí meio que o Império Britânico, ele viu que tinha que ser feita alguma coisa. O Holocausto foi o ponto final, a gente tem que fazer alguma coisa. O Império Britânico largou de mão o movimento sionista e entregou pra quem? Pra ONU, recém-criada, Antiga Liga das Nações. E uma das primeiras medidas da ONU em 1947 foi o quê? 29 de novembro de 1947, eles assinam a Partilha da Palestina. O que é a Partilha da Palestina? Eles racharam no meio a região palestina. Uma parte para a criação do Estado judeu e outra para a continuidade do Estado árabe, do Estado palestino. Tá, Adrian, assim do nada eles fizeram isso? Sim. Teve alguma aprovação? Teve um plebiscito? Eles eram maioria na Palestina? Não. Teve plebiscito? Não. A maioria palestina aceitou de boas? Não. Eles perguntaram pra algum palestino, pelo menos? Não.
não teve nada. Enfim, foi assinada a partilha. E no mesmo instante se iniciou a Guerra de Criação de Israel, que terminou só em 1948. Foi ali a junção dos países árabes em volta, como Egito, Jordânia, Líbano, Síria, se eu não me engano, não tenho certeza. Se uniram os países árabes em volta, porque a comunidade árabe é uma comunidade unida? Nem tanto, mas eles se uniram para defender a Palestina. Então teve a Guerra de Criação de Israel. Os países árabes perderam para o recém-formado Estado de Israel, que obviamente, desde seus primórdios, sempre teve o financiamento dos grandes países ocidentais, até porque a criação de Israel não é apenas um Estado para os judeus, é um Estado para os países europeus, é um Estado, como eu sempre digo, é a ponta da lança do imperialismo americano. O Oriente Médio é uma das regiões mais importantes do mundo. Dando continuidade ao assunto, os árabes perderam a guerra e perderam mais território. E a ONU tinha feito na partilha foi-se pro saco. Sobrou algumas regiões para a Palestina, que hoje é mais conhecida como a Cisjordânia. Claro, mais territórios durante a história, como a Guerra dos 6 Dias, e os acontecimentos foram fazendo a Palestina perder território. Hoje, a Palestina só conta com 6.000 km² da Cisjordânia, e temos a faixa de Gaza, que é um pedaço de 300 km, mas sempre os palestinos morando nessas regiões, em campos de refugiados, morando em barracas, em casas de barro, e coisas do tipo, muitas vezes sem água. Em Gaza, por exemplo, os israelenses não deixam nem chegar água, não deixam chegar comida. É uma região cercada. A faixa de Gaza ela é costeira com o mar Mediterrâneo. Então por que ele não chega ali por um porto e descarrega? Porque Israel fechou o mar Mediterrâneo, pelo menos aquela parte, pra não chegar nada na faixa de Gaza. A única saída que eles têm é pro Egito, e mesmo assim quem fica na fronteira é Israel, então literalmente é um cerco. E lá que foi criado o Hamas, que é chamado pela grande mídia e por muitos, um grupo terrorista, onde, na minha visão, é um grupo de resistência, porque são eles que estão cercados, não é Tel Aviv que está cercada. A gente tem que definir, parar e pensar o que é um grupo terrorista. Chamar o Hamas de um grupo terrorista, de um lugar onde não chega nem comida. Vamos pensar um pouco, né? A questão Israel-Palestina é uma questão ética e moral. Ao meu ver, a mídia sempre vai te mostrar aquilo que vende mais. Mas enfim, espero que esse vídeo não caia, até porque eles estão mais de olho em nós do que vocês pensam. O vídeo tá indo pra 20 minutos, eu vou editar ele e espero que dê um vídeo longuinho até, que passe ali dos 7 minutos talvez. Enfim, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Eu arrumei o computador ontem, já tô gravando hoje, já quero fazer um monte de vídeo sobre esse tipo de assunto. Mas enfim, é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilha, comenta, qualquer coisa, dá o teu feedback aí. Se for uma crítica, que seja uma crítica construtiva, que não seja só pra ofender. Se for pra ofender, eu vou só te ignorar. Mas enfim, é isso. Feito.